Agora, a gente vem aqui para a equação fundamental da reta. Certo, galera? Essa equação fundamental da reta, galera, nada mais é do que uma variação, né? Ela deriva, na verdade, da fórmula do coeficiente angular, que é essa aqui, olha. Essa fórmula aqui, olha. M igual a y2 menos y1, x2 menos x1. O que que ele faz? Ele pega esse x que está dividindo, ele joga multiplicando lá para o outro lado, e aí ele tem a equação da reta. Olha como fica. Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, certo? Então, basicamente, galera, o que você precisa? Para determinar a equação de uma reta, você precisa do coeficiente angular, que é esse m aqui, certo? E você precisa de um ponto, x0 e y0. Né? São as coordenadas desse ponto que você precisa. Esse y aqui e esse x normal aqui, você não substitui, você deixa ele aí. O que você vai encontrar é uma relação entre x e y para todos os pontos daquela reta, certo? Então, encontrar a equação de uma reta é encontrar a equação de todos os pontos, ou seja, encontrar de que forma o x e o y daquela reta estão se relacionando, beleza? E aqui, olha, tem um exemplo no qual ele me dá esse ponto, o ponto 1 e 6, e o coeficiente angular da reta que ele diz que é 2. Beleza? Então, aqui nesse exemplo, eu vou chamar até de exemplo 1 aqui. Então, bebê, olha, isso aqui para mim, olha, vai ser o meu x0 meu y0. x0, y0. x0 vai ser 1, y0 vai ser menos 6. Olha como vai ficar a situação aqui, ó. Neste caso, temos x0 igual a 1, y0 igual a menos 6 e m igual a 2. Bora realizar, então, as devidas substituições, ou seja, bora pegar a equação, né? Aqui é a fórmula, tá? Não se esqueça disso, assim como eu sei que você não se esquece de mim. Aqui é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. E eu vou trocar na fórmula aqueles camaradas que estão fornecidos para mim, ó. O y0, ele vai virar o menos 6, ó. O m vai virar o 2. E o x0 vai virar o 1. Certo? É isso que vai acontecer. E aí, quando eu faço, ó, menos com menos vai dar mais. Aí que eu faço distributivo, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Então, tá aqui. Tá feita a nossa equação da reta. Beleza? Pergunto eu a ti. Aqui, y mais 6 igual a 2x menos 2. Até aqui nessa parte, você tem alguma dúvida? Você tem alguma perguntinha que queira fazer? Não? Sim ou não? Não. Não. Não? Vou considerar isso como um não, né? E partir do pressuposto que está tudo aí correto, né? Tudo corretamente bem. Ah, beleza. Não é isso? E aí, você deve estar perguntando, sim, ó, Elias, inenarrável ser, de deificada forma. E o que que eu faço a partir daí? A partir daí, bebê, é o que a questão vai pedir para ti. Se na questão você precisa da equação geral, você vai partir desse último passo aqui para determinar a equação geral. Se você precisa da equação fundamental, perdão, da equação reduzida, então você vai partir desse passo para a equação reduzida. Ah, não, eu preciso da equação paramétrica, então você vai partir desse passo para a equação paramétrica. Não, eu preciso da equação segmentária. Então você vai partir desse passo aí para a equação segmentária.
Em outras palavras, galera, a equação fundamental da reta, ela é chamada de fundamental porque é ela que vai gerar, né, a partir dela que todas as outras vão se derivar. Beleza? Então, olha como vai ficar isso aqui. Se eu quiser, né, que Deus me livre e guarde a equação geral, eu vou ter esta forma aqui, olha. Equação geral. Olha como ela é linda. Vai ter, ó, 2x menos y menos 8 igual a zero. Essa é a equação geral. Se eu quiser a equação segmentária, olha como ela vai ficar. X sobre 4 mais y sobre menos 8 igual a 1. Se eu quiser a equação reduzida, o que vai acontecer aqui? Ó? Vai acontecer que y é igual a 2x menos 8. E se eu quiser a paramétrica, olha a lindeza que vai ficar aqui. Ó. X mais 2 sobre 2 e y igual a t menos 6. Então, formando um sistema aí. Beleza, galera? Essas equações são 4 equações para a mesma reta. Certo? Um ponto aí, nessa reta, ele tem que pertencer a todas essas equações. Beleza? Então, tem que valer. Vamos ver aqui, olha. Só colocar um exemplo aqui, para ver se está certo. Olha só. Acabei aqui sem querer. Né? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo. O ponto que ele me forneceu na questão foi o ponto 1 e menos 6. 1 para x, menos 6 para y. Olha como vale isso aqui. Olha como vai valer. Se eu fizer, olha, x igual a 1 e fazendo também ó, se eu fizer aqui, ó, x, se eu fizer aqui, ó, x igual a 1, y igual a menos 6, olha se não dá certo. Se eu fizer 2 vezes 1 menos 6 menos 8. Será que isso vai dar zero? Vai dar zero selado. Por quê? Menos com menos dá mais. 2 com mais 6, 8, menos 8 vai dar zero. Então, fez-se valer que x é igual a 1 e y é igual a menos 6. Então, quando deu certo, eu digo que o ponto 1 e menos 6, ele pertence à reta aí que está em questão. Pertence à reta. Tudo bem aí, galera? Tá dando para acompanhar? Vocês estão muito calados hoje aí. Qual é o esquema? O que está acontecendo? Alguma dúvida aí, galera? Não. Não, bebê? Só não entendi essa parte desse 2 aqui na frente, professor. Ele tá me explicando. Beleza. O que ele está me explicando? Não está aqui, olha, 2x menos y? Sim? Tá. 2x menos y, né? Aí o que está acontecendo? No lugar do x eu coloquei o 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Ah, entendeu? tá, tô esperto. Que é 2x. Não entendi. Essa que é a situação. Tá. Beleza? Tá bom, Mais alguma valeu. perguntinha aí, bebê? Eu acho que não. Não? Beleza. E olha aqui, olha, essa aqui que é a mais feia de todas, olha, né? Ô, Glória, uma dessa aqui na prova do Enem é só o filé, né? Aí olha o que vai acontecer. Se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, t igual a 0, o que acontece? Olha o que vai acontecer. Coisa linda e maravilhosa de se ver aqui, ó. Vai acontecer que 0, que o x, na verdade, vai ser igual a 0 mais 2 dividido para 2. E quanto é 0 mais 2? Ó, isso aqui é 2 sobre 2. E quanto é 2 sobre 2? É 1.
E se eu fizer aqui o t igual a zero na parte de baixo, olha, 0 menos 6, isso vai dar exatamente menos 6. Mas olha, o que é isso aqui? Se x é igual a 1 e y é igual a menos 6, eu estou diante do ponto que foi fornecido para mim, que é o ponto A. Tudo bem? Deu para perceber isso aí? Beleza, né, galera? Então, a equação da reta, ela serve tanto para você verificar, isso daí já fica um barril de spoiler, né, dos exercícios que vem aí, tanto para você verificar se o ponto pertence a ela, como você pode também verificar a questão de qual ponto está ou não nela, se um ponto está nela, né, quais são os pontos dessa reta, por exemplo, você pode determinar. Por exemplo, se eu fizer aqui, olha, se eu fizer nessa equação aqui, nessa paramétrica aqui, se eu fizer t igual a 2, por exemplo, o que vai acontecer? T igual a 2, eu vou ter o ponto 2 mais 2, 4, dividido para 2, 2. Vou ter o ponto x igual a 2 e 2 menos 6 vai dar menos 4. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter um outro ponto que é o ponto... Isso, muito bem. Ponto 2 e menos 4. Uma questão até que caiu no Enem, né, relativa a essa equação, você poderia usar, ele dava a equação reduzida da reta, certo? Que é essa aqui que eu estou segurando aí agora. Ó. Ele dava essa equação reduzida, ele dava o gráfico também, e ele dizia que a reta era a linha de um trem, né? Era o trajeto de um trem. E nesse trajeto de um trem, eles queriam colocar uma estação, sendo que essa estação ela tinha que estar a uma distância de 5 quilômetros, pelo menos, no máximo, no caso. No máximo 5 quilômetros do hospital. Né? E aí, qual era o teu primeiro passo? O teu primeiro passo era fazer isso aqui, olha. Era saber se os pontos que ele estava dando lá cabiam na equação. Ou seja, saber qual ponto ele dava e era viável. Né? Eram duas características que tinham que analisar. Se o ponto pertencia à reta e se o ponto estava na distância menor do que 5 quilômetros. Então, era uma questão da habilidade de avaliação. Beleza, galera? Então, além de determinar, né, saber determinar a equação, você também precisa ter esse conhecimento de como verificar se o ponto pertence ou não à equação. Beleza, galera? Podemos prosseguir? Só vai. Beleza. Então, olha como vai ficar aqui, olha. Nessa equação, olha. Determine a equação para cada uma das retas abaixo. Né? Então, eu vou fazer a letra A de hambúrguer e vai ficar a letra B e a letra C aí. Tá? Olha como vai ficar. Na letra A, o que eu tenho aqui? Vou até arredar para cá. Vou apagar isso aqui. Eu preciso da equação fundamental da reta. Y menos y0 igual a m x menos x0. Tá, a multiplicação aqui. Pronto. Então, eu vou precisar disso daqui. Certo? Então, preciso do coeficiente angular. Isso aqui é a solução. Vamos lá. Né? O que tem aqui? Ele me deu o ponto. Qual foi o ponto que ele me deu? Ele me deu um ponto que eu vou chamar de ponto P. Quais são as coordenadas desse ponto P? É o ponto 6 e 3. Né? Lembrando, o primeiro é o X. E nesse caso, o X aqui é 6. Olha. 6 e 3. Beleza? E ele não deu coeficiente angular. Ele não deu coeficiente angular, mas eu sei que o coeficiente angular é a tangente da inclinação. E a inclinação, ele deu aqui, olha. Ele disse que é 30 graus. Tudo bem aqui? Sim ou não? Sim, sim. Sim? E aí eu pergunto, quem é a tangente do 30 graus? A tangente do 30 graus nas condições normais de temperatura e pressão considerando o grau de fusilização da questão igual a zero é quem? É raiz de 3 sobre 3.
Beleza? Então, ó, já tenho o ponto P, sendo que esse cara aqui, eu vou dizer que ele é o meu quê? Ele é o meu x0, y, ele é o meu x0, y0. Ou seja, x0 vale 6 e y0 vale 3. Então, aqui, olha, nessa equação, eu vou voltar para cá e vou substituir ela. No lugar, por exemplo, do y0, eu já vou colocar quem? Eu vou colocar o 3. No lugar do m, eu já vou colocar quem? Eu vou colocar o raiz de 3 sobre 3. E no lugar do x0, eu já boto quem? Eu já boto o 6. Bebê, aqui nessas substituições, você tem alguma perguntinha para fazer? Não? Não? Beleza. Aí o que dá para fazer aqui? Ó? Vou te ensinar até para te evitar a fração aqui. Ó, esse cara aqui de cima, ele vai fazer a distributiva com esses dois aqui, olha. Esse aqui eu distribuo com esse. E com esse aqui ao mesmo tempo. Certo? Eu vou distribuir esse cara com esses dois aí. E esse aqui de baixo, vou colocar uma outra cor aqui, só para ficar bacana, tá? Aqui é muita técnica. E esse aqui de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai com esses outros dois aqui de cima. Deu para sacar? Então, o 3 vezes o y. E vou fazer também o 3 vezes o 3 aqui, ó. Tudo bem? Sim ou não? Deu para sacar? Então, olha como vai ficar aqui, ó. Vou até botar um espacinho aqui maior. Deu, professor. Vai ficar aqui, ó. 3y menos 9 igual a raiz de 3 x, ou vou até colocar aqui, ó, x raiz de 3 menos 3 vezes a raiz de 3 vai dar 6 vezes a raiz de 3, perdão, vai dar 6 raiz de 3. Aqui, ó. Agora, se eu quiser a equação geral, o que eu vou fazer? Só jogar todo mundo para o lado de lá, olha. Vai ficar aqui, ó, 0 é igual. Aí esse termo aqui eu só vou repetir. E aí o que vem? O mais 3y que estava lá vem para cá, menos 3y. E o menos 9 vem para cá para o outro lado como mais 9. Né? Eu estou fazendo isso aqui para deixar o y positivo, o x positivo, tá, galera? Por isso que eu joguei ele para cá. E aí então vai ficar, olha, x mais raiz de x raiz de 3 menos 3y, só colocar na ordem aqui, menos 6 raiz de 3 mais 9 igual a 0. Né? Aqui é o termo independente. Beleza? Então está aqui a equação geral já da reta. Equação geral. Galera, você tem alguma perguntinha que você queira fazer? Eu não. Não? Eu também. Beleza. Vamos ver aqui as equações da reta, né? Então, você tem... Vimos que a gente terminou aqui no que eu chamei de equação geral da reta, né? Mas vamos ver o que significa cada uma dessas aí. Certo? Vimos no exemplo anterior que da equação fundamental da reta conseguimos obter outras formas de equação da reta, né? Foi inclusive o que nós vimos aqui, ó. Foi aí 4 formas de equação da reta. E aí o que vai acontecer? Daí está perguntando, para que 4 formas de equação da reta? Né? Para que isso tudo? B, a gente até poderia escolher uma e pronto, né? Já pode, olha, não, só existe a partir de agora a equação geral. Ah, não, olha, a partir de agora só existe a equação fundamental. Pois é, só que é o que ele fala bem aqui, olha, no terceiro tópico. Acontece que cada forma de equação da reta nos fornece com mais clareza
uma determinada informação. Então, é esse aqui que é o X, né? O problema da questão. É por isso que não se pode ter só uma equação da reta. É porque cada forma indica para a gente uma determinada situação. Certo? A equação geral ela tem o seu papel, a equação fundamental ela tem o seu papel também, assim como a segmentária e principalmente também a questão da paramétrica. Né? Vamos ver cada uma delas aí. Ó. A equação segmentária. Olha que coisa linda. X sobre P mais Y sobre Q igual a 1. Essa reta, né? Essa forma de apresentar a reta para a gente, ela fornece diretamente quem são as interseções dos eixos, tanto X quanto Y. O P é o ponto onde ela toca o eixo X e o Q é o ponto onde ela toca o eixo Y. Certo? Então aqui, olha, por exemplo, nesse exemplo, né? Aqui nesse exemplo, olha, eu tinha x sobre 4 mais y sobre menos 8 igual a 1. Significa que essa reta aqui, ela toca o x no ponto 4, certo? Ela toca o x exatamente no 4 e toca o y exatamente no menos 8. Certo? É isso que ela faz. E detalhe, tá, galera? Precisa estar igualado a 1 aqui, ó. O termo independente, ele precisa ser 1. Tá? E outra coisa também, aqui precisa ser um mais, tá, galera? Não pode eu colocar, tipo assim, menos y sobre 8, porque senão eu vou estar dizendo que ela toca no 8. Isso vai estar errado. Porque se ela passa pelo 4, né? E pelo 8, significa que ela é uma reta decrescente. Né? Pelo 4 no x e pelo 8 no y, significa que ela é uma reta decrescente. Mas isso não é verdade, porque ela toca do menos 8, ou seja, ela sai do negativo de baixo para cima. Tudo certo aí? Então, a equação segmentária da reta, ela fornece isso para a gente. Vou já colocar aqui um exemplo gráfico para ficar mais fácil de entender. Olha aí o que acontece. Aqui é o exemplo que eu estava falando agora. Se esse cara aqui é o 4, vamos supor, se esse x aqui é o 4, e esse aqui é o 8, né, porque é positivo, então estava numa reta decrescente. Só que não era isso, era 4 aqui e menos 8, ou seja, a reta ela estava para cá. Ó. Só pegar uma cópia aqui, bebê, rápido, para entender. Era assim que tá aquela reta lá, ó. Né? Do menos 8 até o 4. Então, o sinal ele interfere demais, né, no resultado. E aí, então, o que a gente tem? Ó? Beleza? Então, essa é a equação segmentária. A equação paramétrica da reta, que é a equação paramétrica? Paramétrica é aquela onde a gente coloca uma em função da outra. É muito utilizada na química, né? Na economia, ou seja, quando você precisa de uma nova variável. A gente tem duas variáveis na equação da reta, o x e o y, que são justamente os planos, né? Perdão, as coordenadas do plano cartesiano. Né? Um x e um y. Só que aqui acontece o quê? Acontece de colocar uma terceira variável que é chamada de parâmetro. E a gente vai ver já já como é que coloca essa variável lá. Aqui é a equação reduzida, olha. O que tem na equação reduzida? Na equação reduzida eu tenho o y isolado. Né? Ou seja, eu jogo todo mundo para o lado do x lá e eu tenho isso daqui, ó. Y igual a mx mais k. Certo? A ideia está perguntando, né? Qual é a situação dessa daí? Essa daqui, galera, ela fornece, só de olhar, eu já sei quem é o coeficiente angular. Só de olhar para ela. Tanto que quando eu tenho a equação de uma reta e eu preciso dessa equação tirar o coeficiente angular, eu pego e passo para a forma reduzida. E aí ele vai me dar o coeficiente angular. A gente vai ver isso aqui no exemplo, tá? E a equação geral, que foi aquela que eu coloquei lá no primeiro exemplo, é aquela onde coloca todo mundo para o primeiro membro da igualdade e iguala a zero. Essa equação aqui, ela é muito utilizada nas fórmulas, né? Seja para você fazer interseção, seja para você fazer o sistema, né? No caso, seja para você fazer a distância de um ponto até uma reta, certo? É essa equação geral que nós vamos precisar. Beleza? E olha aqui o exemplinho, olha, que eu vou colocar de exemplo 2, porque aquele lá já é o exemplo 1, né? Ó. Vamos começar pela equação reduzida, certo?
Primeiro, equação reduzida. O que é a equação reduzida, bebê? A equação reduzida é aquela que tem exatamente o y isolado. É aquela que tem o y isolado. Então, olha como vai ficar a situação. Eu tenho aqui, ó, 3x mais 2y menos 6 igual a zero. Certo? Então, equação reduzida. O meu trabalho é isolar o y. Esse é o meu trabalho. Tá? Então, vou isolar o y aqui nessa equação. Em 3x mais 2y menos 6, como é que vai ficar? Vai ficar 2y igual o 3 lá, vem para cá, o menos 3x, e o menos 6 vem para cá como mais 6. E aí, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó. Olha como vai ficar. Vai ficar y igual sobre 2 aqui, ó. Menos 3x mais 6. E aí, o que que dá para fazer? Dá para separar isso aqui, ó, linda. O y, então, é menos 3x sobre 2 mais 6 sobre 2. E o que é 6 sobre 2? Y é igual a menos 3x sobre 2 mais 3. Então, tá aí, ó. Tá feita a minha equação reduzida. Bebê, aqui para encontrar a equação reduzida, você tem alguma perguntinha? Sim ou não? Não, professor. Não? Beleza. Só filé então, né? Então, do jeito que tiver, você só faz isolar o y. Aí você vai ter a equação reduzida. Agora, bora para a segmentária. Vou colocar aqui, ó. Equação segmentária. Aqui o trabalho já é um pouco mais custoso, tá? Você vai precisar de passos. Primeiro, você vai isolar o x e o y. Ou seja, você vai jogar só o termo independente para lá. É o primeiro passo. E aí, olha como vai ficar aqui, ó. Vai ficar três x mais 2y igual... Aí o menos 6 vai para lá como mais 6. Beleza? Então, já tem aqui o primeiro passo. Ó. Isolar o x e o y. Professor. Oi. Ah, tá, não, deixa, confundir o negócio. Beleza. Eu achei que tu tinha passado o 3 e o 2 pro outro lado, mas não, foi só o 6. Não, só o 6. Beleza. Aí aqui, olha, nós vamos dividir pelo termo independente. Certo? Qual é o objetivo disso aqui? Eu preciso que lá no final, o termo independente, aquele cara que não tem nem o x e nem o y, eu preciso que ele seja 1. E como é que eu vou deixar ele ser 1? Eu vou dividir a equação toda por ele. E aí, olha como vai ficar aqui. Ó. Então, vou ter 3x mais 2y igual a 6. Vai ficar o quê? 3x sobre 6, 2y sobre 6 e 6 sobre 6. Porque quando eu faço isso, olha só, o 3 e o 6 eu posso simplificar. Então, fica x sobre 2. Tudo bem aí? O 2 com 6 aqui no y eu posso simplificar. Então, fica y sobre 3. E o 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, pronto. Ó. Eu descobri que o x ele passa no 2. E o y ele passa no 3. Na reta. É isso que fica aqui o gráfico. Ó. Tudo bem aí? Sim. Não entendi a parte do termo independente. Tá. O senhor dividiu tudo. Isso. O termo independente aqui quem é? O termo independente aqui é o 6. O
O termo independente é o cara que eu jogo para lá. É o cara que não tem x nem tem y. Certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Se aqui fosse 5, eu ia dividir 3x sobre 5, 2y sobre 5, 5 sobre 5. Certo? Só que aqui não. Aqui, no caso, ele já é o 6. Então, eu vou dividir todo mundo por 6. Por quê? Para poder manter a minha igualdade. Eu estou diante de uma equação. A equação, lembrem, ela é igual a uma balança. O que eu faço para um lado, eu tenho que fazer para o outro. Certo? Então, nesse caso aqui, olha, o 3 pelo 6, quando eu simplifico, dá 2. Né? 6 dividido para 3 é 2. Só que o maior está embaixo, então o resultado vai para baixo. 6 dividido para 2 é 3. O maior está embaixo, o resultado vai para baixo. E aqui, ó, 6 dividido para 6 vai dar 1. Né? E aí, então, eu já estou na minha forma aqui. Lembrando que a equação segmentária, né, ela é aquela dessa forma aqui, olha. Ela tem a forma x sobre p mais y sobre q, igual a 1. Tudo bem aí? Sim, eu entendi. Sim? Beleza. Então, só o filé. E aí, por último, nós vamos ver aqui a paramétrica. A paramétrica, né, é aquela do... Só responder o PEN aqui rapidola. Opa. Que está querendo entrar já. Aí o que vai acontecer? Né? Nessa terceira equação paramétrica, e depois eu vou fazer um comentário com ela aqui, tá? Paramétrica. O que eu vou fazer na paramétrica? Primeiro, eu vou separar x e y, um para cada membro. Certo? E depois igualar a t. Sendo que o t é, na verdade, o parâmetro. Né? E aí depois eu vou explicar sobre isso aqui também. T. Ou seja, com isso a gente cria um... Até botar entre aspas aqui, porque isso aqui não existe, tá? Mas é para a gente poder entender. Terceiro membro da igualdade. Olha o que vai acontecer. Se eu igualar isso aqui, né, separar o x do y, eu posso ter, por exemplo, que 3x menos 6 é igual a menos 2y. Tudo bem? Joguei o 2y para lá. Tudo certo aí? Aí o que eu vou fazer? Eu vou igualar para criar o terceiro membro, entre aspas, aqui. Certo? Da igualdade, ó, que é o t. Aqui é a introdução do meu parâmetro. E aí, então, o que a gente vai ter? Ó? Alt JH. Desculpa ter só letrado o comando aqui, era só porque eu estava falando. Então, vai ficar, olha, aqui o 3x menos 6 é igual a t. E menos 2y é igual a t também, ó. Tudo bem aí? Sim ou não? Peguei e desmembrei, né, a igualdade e vou colocar nesse sistema. Aí o que eu vou fazer? Eu vou isolar o x aí e vou isolar o y. Aqui. Então, olha como vai ficar. Esse 3x aqui, vamos lá. X é igual. O menos 6, o que ele vai fazer? Ele vai somar para lá para o outro lado. Então, ter mais 6. E o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. E aqui, olha, o menos 2y que está multiplicando, ele também vai passar dividindo. Então, olha como vai ficar. Está aqui a equação a equação paramétrica, perdão. Beleza? E aí é que está, né? Elias, e se eu errar um sinal, mas não porque eu errei, porque ao invés de jogar o y, eu joguei o x para lá para o outro lado, né? Aí já iria mudar a equação paramétrica. É isso mesmo.
A equação paramétrica, bebê, de uma reta, ela não é uma equação paramétrica. Cada reta, ela tem infinitas equações paramétricas. Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, no lugar do t, se eu colocasse 2t, eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. E eu iria mudar. Se eu colocasse aqui 6t, eu iria eliminar as frações e ainda continuaria valendo. Então, o que você tem que saber aqui é justamente gerar pontos, certo? E a aposta, né, que é o que pode ser cobrado também, é que você volte da equação paramétrica para as equações, seja ela geral ou reduzida. Mas isso a gente treina com os exercícios. Beleza, galera? Então, fiquem aí agora, se você não tiver mais nenhuma dúvida, fiquem com a aula do professor Fernando Penha, beleza? Vou encerrar aqui e vou enviar os vídeos aí dessa aula de hoje para o WhatsApp, tá? O vídeo da aula de manhã eu estou editando ainda porque a gente ficou um longo tempo parado, né? E aí então ele acabou ficando com um espaço muito longo. Tudo certo? Então, no mais, galera, meu muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, pelo respeito também que vocês têm, né? E até a próxima.